Aleluia. Boa noite, irmãos, paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 14. Aleluia. Nós vamos ler só poucos versículos, do 12 ao 14. Todos acharam? Colocar todos de pé em reverência à leitura da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 12, diz assim: em verdade vos asseguro, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Feche seus olhos mais um momento. Vamos fazer mais uma oração. Pai, nós honramos ao Teu nome, Senhor Deus querido, e Espírito Santo de Deus, te glorificamos. Senhor, nos colocamos diante do Senhor, ó Deus querido, ó Pai amado, abertos a ouvir o que o Senhor tem para nós. A Tua palavra ela é pura, ela é verdadeira, ó Deus querido, e ela é alimento para a nossa alma, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, por isso, dá-nos um coração sensível, Senhor Deus querido. Nós somos totalmente dependentes de Ti. Ó Deus amado, e tudo aquilo que não é Teu caia por terra esta noite, ó Senhor. Ó Pai, que o Senhor mesmo defenda a nossa vida, em nome de Jesus. E Deus, e que o Senhor mesmo nos abençoe para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Bem, tem um livro que eu estou lendo que fala sobre oração, um livro devocional, muito bom por sinal. Ele fala sobre oração e na meditação ele tocou esse texto. Ele falou muitas coisas a respeito disso aqui, uma maneira muito prática e tal, só que esse texto me chamou a atenção um pouco diferente daquilo que ele estava falando a respeito do Senhor Jesus. Claro que eu vou passar para vocês o que Deus falou comigo aí na minha meditação, estou compartilhando com vocês, não é uma pregação de ensino, mas é uma meditação que eu fiz. E minha cabeça acabou indo para um lugar e me despertou para uma característica de Jesus muito importante. O texto está falando de oração, o culto é de oração. Né? Quem vem para o culto de oração vem com objetivo, vem com foco, vem preparado, vem com a mente para buscar a Deus, para colocar diante de Deus seus pedidos, suas necessidades. Pressupõe-se que quem vem no culto de terça-feira são pessoas que têm fé e que crê que Deus vai mover, que Deus vai fazer, que Deus vai realizar, que Deus vai suprir, que Deus vai trabalhar de alguma maneira. Né? Nós que estamos aqui às terças-feiras, a gente vem com esse pensamento. Né? Quem ora não é como quem dá, como o apóstolo Paulo, dá golpe no ar sem objetivo, de qualquer maneira. Oração não é loteria. Quem sabe Deus vai me escutar, quem sabe Ele não atende hoje, quem sabe não é meu número que vai ser revelado lá no céu, quem sabe não é minha hora. Não, oração não é assim. A gente sabe quem oramos, a gente sabe o que precisamos, nós confiamos naquele que é fiel e nós sabemos que Ele é poderoso para realizar.
nós sabemos que Ele pode todas as coisas, nós sabemos a quem estamos buscando. Nós não estamos orando para um Deus que não pode responder, que não pode falar, que é uma estátua. Não, nós oramos ao Deus Criador dos céus e da terra. Então, nós sabemos a quem buscamos aqui, né? Então, o que está falando de oração? Jesus, ali, o capítulo 14, o capítulo 15, o capítulo 16, o capítulo 17 de João, é praticamente discursos de Jesus de despedida aos apóstolos. Jesus está preparando ali os seus apóstolos 12, aliás, ali já os 11, né, que Judas já havia saído nessa altura do campeonato para trair Jesus. E Jesus trabalha com o livro de João, destaca bem esse discurso final de Jesus. Enquanto Mateus ele destaca o discurso inicial, nós vemos João destacando o discurso final. E Jesus vai falar para os seus discípulos essa importância de orar, vai preparar o coração dele, já vai consolando. Eu estou indo embora, eu estou partindo, eu vou para o Pai, eu vou para junto do Pai. Jesus vai preparando os seus discípulos e ele destaca essa importância. Nessa altura ali, ele vai falar uma coisa que me chamou muito a atenção sobre a obra de Deus, sobre a característica de Jesus. Ele fala para os discípulos assim: olha, aquele que crê em mim, obras maiores fará as mesmas obras e obras ainda maiores fará. Nós vamos falar sobre oração sim, mas eu queria destacar uma coisa aqui, olha só. A obra de Deus, a obra do Senhor, a obra que nós estamos inseridos nela. Você que é um cristão, você que entregou sua vida para Jesus, você está inserido dentro da obra de Deus. Você tem uma missão. Deus tem um plano. Deus te deu o privilégio de participar do grande projeto dele. Você é objeto desse projeto, ou seja, o Senhor fez tudo o que tinha que fazer para alcançar a sua vida, para te salvar, para te transformar, para te abençoar, para te fazer herdeiro de Deus, para te fazer herdeiro da glória de Deus, para te fazer herdeiro das bênçãos de Deus, do reino dos céus, para te dar autoridade no porvir, para te dar uma grande recompensa. A gente nem devia chamar de recompensa, porque a gente não merece. Recompensa recebe quem merece, mas a graça de Deus nos assistiu. Assim. Então você foi alcançado por isso. Contudo, ao mesmo tempo que você é alvo dessa, você é objeto dessa grande obra de Deus, você também tem o privilégio agora de ser um cooperador de Deus dentro dessa obra. Jesus preparou os discípulos, Jesus o Senhor, Jesus o Salvador, Jesus a autoridade. E o que eu achei lindo aqui é que Jesus ele vê essa obra. Ele vê essa obra avançando, ele vê essa obra alcançando, como um grande líder visionário que ele, podemos dizer que ele foi, ele é e ele sempre vai ser. E aí ele fala para os discípulos: olha, quem crê em mim é a condição. Ele não está falando assim, quem for dos 11, quem for os discípulos dos 11, quem for um vocacionado para ser pastor, para ser missionário. Ele não fala isso. Ele condiciona o seguinte: quem crer em mim fará as mesmas obras que eu faço e ainda obras maiores fará. Quem crê em mim. Sabe, a grande característica de Jesus que eu quero destacar nessa obra é que Jesus não tem nenhum pingo de vaidade. Sabe, os grandes líderes que a gente destaca ao longo da história, qualquer um que você pensar, homens que realmente merecem o reconhecimento, porque realizaram grandes coisas, né? Talvez chegaram até, eu não posso julgar ninguém, mas olha, esses grandes homens, o sucesso deles, o nome deles ficaram marcados na história, mas um grande legado realmente verdadeiro é aquilo que fica nos seus seguidores, aqueles que levam adiante o seu começo, aquilo que eles começaram. Mas os grandes heróis sempre desejaram o grande nome. Mas em Jesus aqui, ele deseja que os seus liderados o superem nas obras que fazem. Olha que interessante. Às vezes a gente tem uma visão dentro da obra de Deus, a gente
gente entra, muitas pessoas entram, isso já lá desde Atos dos Apóstolos é provado, muitos entram com a intenção, ou não vou dizer nem uma má intenção, mas com um desejo no coração, realmente algo que é, como que eu posso dizer, é relacionado ao próprio ego, para se realizar, para se encontrar, para ter com que se orgulhar, com que fazer sentido para si mesmo, e vê e se incomoda quando alguém se destaca, ou se preocupa. Eu vi um líder dizendo, um grande líder, um homem admirável, que eu admiro pessoalmente, eu ouvi esse homem um dia dizendo que aquilo que eles estavam fazendo como ministério não devia nem ser registrado, para que outros não copiassem, para que outros não copiassem o ministério que eles estavam realizando, o grande ministério que eles estavam realizando, para que outros não fizessem igual, ou até melhor, porque aquela obra no seu tempo foi uma grande referência. Mas o coração do homem de Deus, se fechou nisso. Sua obra não é mais a referência, não é a grande referência. Era para ser, mas deixou de ser. Deixou de ser. Tem um amigo, pastor também, mas ele tem um negócio, ele fabrica bolo caseiro. Ele falou o seguinte: olha, você quer receita do meu bolo? Eu te dou. Não tem problema não, pode fazer, mas eu vou falar uma coisa: você não vai fazer igual eu faço, você pode até fazer melhor, pode fazer, e ninguém vai fazer igual. Mas em Jesus você vê Jesus preocupado com que os discípulos, com quem cresce, fizesse o que ele fez, e fizesse melhor, e fizesse ainda muito maior, e fizesse muito mais. Jesus, ele na terra, ele exerceu o ministério com apenas 3 anos. 3 anos e ele já deixou e foi embora. Apóstolo Paulo pregou quantos anos? Apóstolo Pedro, os outros discípulos, e nós, na oportunidade que temos, a expectativa do mundo hoje, a expectativa de vida do ser humano hoje é maior do que foi em todos os tempos. Então nós temos muito mais tempo de realizar muito mais obra, e esse é o desejo de Jesus. Ele nos preparou para isso. Ele quer que a sua obra, que o seu reino avance como um grande servo que ele sempre foi. É interessante que Isaías chama o Messias, o grande Messias, o grande substituto de Davi, sucessor de Davi, ele chama de o servo, o meu servo, o meu servo. E o próprio Filho do Homem diz: olha, eu não vim para ser servido, mas vim para servir. E é muito interessante essa característica de Jesus. Ele deixou os discípulos e ele falou assim: olha, essa oportunidade está aberta para fazer coisas melhores e maiores do que eu fiz, para quem quiser, para quem crer nele, sem nenhuma vaidade. Isso é muito lindo. Eu fiquei pensando nisso. Quantas vezes a gente tenta proteger a nossa posição, quantas vezes a gente tenta proteger o nosso ego, quantas vezes a gente tenta proteger o nosso cercadinho, quantas vezes a gente tenta proteger o nosso mundinho, o nosso reininho, a serviço do nosso ego. E o que acontece? A gente perde uma grande oportunidade dessa grande obra. Pois bem, agora a outra parte dessa meditação que eu queria compartilhar com vocês, claro que isso se aplica a mim, eu falei que estava meditando, e é interessante que dentro daquilo que o moço fala ali no seu livro, dentro da aplicação desse texto, e que me chamou muita atenção, eu nunca parei para pensar nisso. Ele fala o seguinte, ele fala dessa questão que Jesus fala assim, que a gente está arrepia da glória a Deus, e se bobear a gente rodopia quando ouve esse versículo, diz assim: olha, e assim, o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei. Olha que
qualquer coisa que pedirdes em meu nome, eu o farei. Olha que maravilha. Mas ele fala o seguinte, ele nos chama a atenção de que isso está atrelado, esse qualquer coisa que eu falei, isso está atrelado o seguinte, ele fala o seguinte: farás obras, esse final do versículo 12, que eu também faço, maiores farás, pois eu vou para junto do meu Pai. O que ele quis dizer com isso aqui, quando ele atrela essa promessa de que nós pedimos o que quisermos? Ele fala que isso está atrelado ao fato de Jesus ter voltado ao Pai e ao fato de fazer as obras de Jesus. De fazer as obras de Jesus. O fato de Jesus fazer qualquer coisa que nós pedimos está atrelado ao fato de nós pedirmos dentro de uma obra que é dele, que é de Jesus. Alguém disse que isso às vezes é difícil de entender. Eu estou tentando explicar aqui, né? Preste bem atenção. Qualquer coisa, se você estiver crendo em Jesus e estiver dentro dessa grande obra do Senhor, dentro da obra do propósito do Senhor, dentro daquilo que é do reino de Jesus, dentro daquilo que leva o caráter de Cristo, lembrando que eu falei aqui antes, desse caráter de Jesus livre de vaidade, do cuidadinho, do zelo próprio, mas dentro desse princípio do reino de Deus, da glória de Deus, da vontade de Deus, do reino de Deus, Ele realizará todas as coisas. Porque você pode às vezes largar, falar: eu não acredito mais na Bíblia, tudo é uma mentirosa, esse negócio de Jesus, Jesus não falou nada disso não, porque eu já pedi tanta coisa, Jesus nunca fez. Às vezes nós vimos muitos fatos tristes acontecendo. Infelizmente pessoas morreram nessa pandemia, pessoas próximas, pessoas conhecidas. A gente morre todo dia, o fato é que todos nós vamos morrer. Mas quantas pessoas não morrem por velhice, porque chegou a idade, porque realmente não, quantos morrem? A maioria morre jovem, a maioria morre de acidente, morre de violência, morre de doença. E a gente diz assim: por quê? Nós oramos, nós pedimos ao Senhor para que curasse, mas Ele não curou. Nós oramos e pedimos ao Senhor para que fizesse, para que a gente questione e fale assim: eu não acredito mais em Deus. Se você estudar os grandes teóricos aí, históricos do ateísmo, você vai ver que a maioria desses homens que se tornam ateus ou se tornaram ateus, na verdade eles se tornam decepcionados com Deus. A maioria deles tem uma história triste para contar. Perda de um filho que morreu de diarreia, Deus não curou, Deus morreu no sofrimento. Então, se Deus é amor e me deixa sofrer desse jeito, Ele não é amor. Então não existe, isso é uma mentira da igreja, para dominar a mente, para dominar a humanidade. Claro que atrelado a isso é todo interesse de usar realmente o nome de Deus com toda a finalidade ruim. Mas culpa-se ao Senhor. Se Deus me ama, se Deus ouve as minhas orações, por que Ele não ouviu quando eu pedi aquele recurso, quando eu pedi aquela porta aberta, por que Ele permitiu? E a gente vai questionando a Deus, porque Deus não nos serve no nosso reino, ou não atende a nossa vaidade. Porque o nosso coração ainda precisa de uma alta dose da humildade, de abrir mão da vaidade, essa alta dose do caráter de Cristo e da visão do reino de Deus. Sabe por quê, irmãos? O nosso coração corrompido. A gente precisa entender que a oração, aquela frase que a gente fala: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, poder nenhum. Orar dá poder?
Sim, porque isso aumenta a nossa fé, mas nós temos que entender que a oração é o próprio poder. A oração é muito poderosa, porque ela traz a realização, na verdade, do impossível, e ela traz a ação de Deus, atuante poderosa na terra, move no sobrenatural, no natural, no racional, naquilo que não dá para explicar. A oração, ela é poder. Só que é o seguinte, pega qualquer tipo de poder e coloca nas mãos de um ditador, coloca nas mãos de alguém que tem intenções ruins, que tem intenções más, que tem intenções totalmente egoístas, narcisistas, vaidosas, egoístas mesmo. A oração é esse poder que não vai realizar nada nas mãos de tais pessoas, ou de tais. Nós somos assim. Às vezes a gente fica falando que o político isso, o político aquilo, aquele outro, mas nos dá a mesma oportunidade que eles têm. Nos coloca diante das mesmas tentações que eles são colocados. Eu não estou defendendo um político que eles têm uma obrigação e nós temos que cobrar assim. O que eu quero trazer é esse entendimento. Às vezes, né, a gente dá tarefas para as pessoas, né, de alguém, cuida disso, cuida daquilo. Por exemplo, Jesus colocou a tesouraria na mão do Judas, com todo o temor do Senhor e com quem fala sem entendimento. Ele colocou o queijo para o rato vigiar. E é nesse sentido que eu quero dizer, a oração é poder, ela não é só poderosa, ela é com poder que é nos dado. Porque olha a autoridade que ele fala: tudo quanto pedis em meu nome, eu farei. Tudo que pedis em meu nome, eu farei. Olha o poder dessa promessa de Jesus. Agora imagine, você assistiu Aladdin? O que mais assisto na minha vida é desenho animado. Não porque eu quero, não porque eu tenho duas crianças. Vocês estão crescendo, daqui a pouco assistir uns filminhos melhores. Mas tive que assistir Aladdin outro dia. Aí tem lá o tal de Jafar, que é o poder, ele queria ligar a lâmpada mágica. E todos os seus pedidos visavam nele mesmo. E ele acabou sendo engolido pelo seu próprio pedido. Quando ele alcança o objetivo de ter a lâmpada mágica. Já pensou? Nas suas mãos o poder de realizar seu maior desejo? É uma tentação enorme. Por isso que Deus, Ele atrela, o próprio Senhor Jesus, Ele não sabe, Ele atrela. Esse poder que nos é dado, irmão. Quem crê em mim vai fazer as obras, as minhas obras maiores. Jesus não está preocupado, olha, se Pedro, se João, se Jesus curou 10 leprosos, 20 leprosos no seu ministério, se ele não está importando se o Pedro vai levar a fama de quem curou 50, de quem curou 60, 100. Jesus, ele tinha 500 discípulos quando deixou a terra aproximadamente. Ele apareceu para 500 discípulos. Quando ele ali ressuscitou, não apareceu mais ninguém. E Jesus uma vez pregou um grande sermão. E é o seguinte, tinha mais de 5.000 homens naquele sermão, ouvindo aquela pregação. Meu Deus, pregar com uma quantidade de gente assim. E no final do sermão, o que aconteceu? Todos foram embora. Largaram, sai fora. Pedro, no seu primeiro sermão, depois do Pentecostes, 3.000 almas para o Senhor. 3.000 pessoas se convertem no discurso de Pedro. Enquanto que Jesus, quando pregou, a multidão virou as costas para ele. E grande parte daquela multidão, outra hora estava gritando: crucificam, crucificam, crucificam.
E Jesus fala para vocês vão fazer obra maior, vocês vão fazer coisas maiores. Vocês que creem em mim, quem crê em mim vai fazer essas obras e as obras de Jesus. Então, dentro do reino de Deus, com o caráter de Cristo, porque às vezes a gente quer o segredo das respostas das orações, a gente quer chegar aqui e ter esse segredo, mas o maior segredo, você pode dizer essa palavra, para mover o reino de Deus na oração, é o caráter de Jesus. Porque assim nós oramos segundo a vontade de Deus, porque assim a gente ora vazio do nosso interesse próprio, vazio do nosso egoísmo, vazio da nossa vaidade, vazio de nós mesmos, mas cheios de Deus, cheios do Espírito de Deus, amando ao próximo. É muito interessante, né? Nós temos que, Jesus falou o seguinte: deixe-vos um novo mandamento, vos dou. Qual que é esse mandamento? Quem sabe? Alguém sabe? Me ajuda aí, gente, ajuda a pregar. Hã? Como? Amar o quê? Como? Hã? Amarás o teu próximo como a si mesmo. Não. Esse mandamento é velho, está lá no Velho Testamento. Ele fala assim: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O peso é muito maior. Jesus nos amou além de si mesmo. Jesus nos amou mais do que a sua própria vida. Ele se esvaziou, ele se entregou, ele renunciou, ele se deu. Ele nos amou muito além. E por isso que ele fala que um novo mandamento ele daria, porque o outro já tinha sido dado: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu pergunto, se você começa a ler os evangelhos, veja quantas orações Jesus fez. E eu vou dizer para vocês, 100% das suas orações foram respondidas. Talvez você me questione: pastor, mas a do Getsemane não foi, foi. Porque a oração dele foi baseada na sua humildade, na sua entrega ao Senhor. Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Quem de nós pode dizer que temos 100% das nossas orações respondidas? Mas nós sabemos que quando nós oramos crendo, confiando, que quando nós oramos segundo a vontade de Deus, nós tivemos as nossas orações respondidas. Isso é uma grande verdade, baseado no caráter de Deus, no caráter de Cristo, no seu poder, no fato de Ele estar no céu e de nós alinhados à vontade de Jesus. Aí sim, o poder da oração está à nossa disposição. Quero convidar você agora a fechar os seus olhos, se colocar de pé, em nome de Jesus. Pedir o louvor para subir. Feche seus olhos nessa hora. E eu quero sugerir para você esta noite de orar de uma maneira como a de Jesus, uma busca e ao mesmo tempo numa entrega, e pedir ao Espírito Santo que te ajude, que te leve ao caráter de Cristo, que te ajude a orar, que te ajude a discernir bem, de compreender todas as situações, e naquilo que Deus te responder, naquilo que você precisa. Olha, talvez você busque oração essa noite com legitimidade. Você às vezes está passando por um problema, você tem um emprego, um trabalho, você está precisando de uma resposta de Deus, de uma ajuda de Deus para resolver os seus negócios. Isso é lícito? Pastor, mas você está falando que isso não é.
desde que você sempre faça tudo, e os desejos de você ser um empresário ou ser um empregado, de você ser um governador ou ser, sei lá, qualquer coisa. A Bíblia diz que quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E o seu intuito é que Deus glorifique o nome dele na sua vida, na sua empresa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, no seu estudo, na sua família, na sua casa. Se você deseja que o Senhor seja exaltado na sua vida, que se cumpra os propósitos de Deus na sua vida, tudo que você faz, é isso, é bom, é isso mesmo, é o reino de Deus. Se o seu intuito é que haja mais fidelidade com a obra de Deus, se o seu intuito é ver o bem até dos seus inimigos, daqueles que te perseguem, de que eles se convertam, de que eles sejam salvos, de que os olhos sejam abertos, para que eles se livrem da condenação, essa é a vontade de Deus, você vai ver a glória de Deus. Se você entender que Deus pode glorificar o nome dele, até mesmo na morte, até mesmo na morte, Deus deixa a sua disposição esse poder. Então olha agora, fala assim: Senhor, me ajuda, Senhor, a viver para o Senhor, a viver esse Deus querido realmente como o Senhor quer, como o Senhor viveu, Senhor, como o Senhor vazio dessas coisas, ó Deus, que nós somos tão cheios desses sentimentos, ó Senhor, Deus, que em nome de Jesus verdadeiramente há um espírito de serviço, servindo meu irmão, de amar meu irmão, de que eu tenho um ministério, não para engrandecer o meu nome, mas para engrandecer o nome do Senhor, para servir a igreja. Senhor, se eu tenho algum recurso, ou Senhor, se eu sei fazer alguma coisa muito bem, que tudo isso glorifique o teu nome. Senhor, o Senhor deu uma promessa para mim, de ter uma grande empresa, Senhor. Não seja para a minha vaidade, mas para que seja através da família se alimentem, comam e conheçam o Senhor. E conheçam o homem de Deus e glorifiquem a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos ao Senhor. Nós bendizemos a Ti esta noite, agradecemos por todas as coisas. Te damos graças ao Senhor Deus amado, pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor faz habitar em nós. Ó Deus amado, que porque, Senhor Deus querido, te oramos segundo a vontade do Senhor, o Senhor nos ouve, ó Deus. O Senhor, ó Deus amado, acolhe as nossas orações. Ó Deus querido, o Senhor, ó Pai amado, nos ajuda, Senhor. E nós temos um chamado, nós temos uma vocação, cada um de nós aqui, ó Deus. Pai amado, não há ninguém neste lugar. Ó Deus amado, não há ninguém dentro deste templo. Não há ninguém que está ouvindo esta noite, esta palavra. Não há ninguém na casa que está acompanhando isso pela internet, que não tenha chamado, que não tenha vocação, que não recebeu da parte do Senhor, ó Deus, um dom, ó Deus querido, ó Pai amado, de propósito no reino do Senhor, ó Pai amado. Por isso, Senhor, ajuda-nos. Nós oramos esta noite para que o Senhor aumente a nossa fé, para que o Senhor fortaleça o nosso, ó Deus amado, as nossas convicções do Senhor, o nosso temor, o nosso amor, o nosso apego a Ti, Senhor Deus querido, a fim de servir ao Senhor. Ó Deus, e desse compromisso conosco mesmo. Ó Deus, os nossos, ó Deus amado, ó Pai amado, ó Deus, as nossas vaidades, ó Senhor, os nossos orgulhos, ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo, o Senhor faça cair tudo isso por terra, Senhor Deus querido, nos ajude a avançar, ó Deus querido, amando ao Senhor e amando, Senhor Deus querido, como o Senhor nos amou, Senhor, e bem disseste, Senhor, ó Deus, que nós reconhecemos que nós somos pó, ó Deus, e sem Ti nada podemos realizar, ó Senhor, sem Ti, ó Deus amado, nada podemos fazer. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Amém.
Glória a Deus. Nesse mesmo espírito nós vamos trazer o nosso dízimo, a nossa fé. Mas o Salmo 23:1 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então nada é nada. Então nós podemos escolher, porque nós temos o livre-arbítrio, o direito de escolher. Se nós vamos pedir a Deus que nos abençoe e nos auxilie a administrar nossas finanças, ou escolhemos nós mesmos administrar. Eu acho melhor que que possamos escolher Deus nos ajudar. Como? Sendo fiel no nosso dízimo e na nossa oferta. Que a Bíblia fala que quando nós trazemos o dízimo, a palavra de Deus fala que Deus vai abrir a janela do céu e vai derramar bênção sem medida. Então, no mesmo espírito de adoração, você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus.